Convidar o presbítero para esteja em oração, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido Deus zeloso, misericordioso para conosco. Nós te agradecemos pelos teus cuidados, pela tua proteção. Deus, te agradecemos pela chuva que caiu ontem e hoje, ó Deus, pela manhã, porque são as tuas bênçãos demonstradas, ó Deus, nesse momento que nós necessitamos da tua intervenção e da tua direção. Nós queremos, ó Deus, te agradecer e louvar o teu nome, porque podemos estar na tua casa reunidos nessa manhã para adorar e glorificar o teu santo e excelso nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa igreja aqui, ó Deus, constituída. Que o Senhor esteja, ó Deus, derramando a tua bênção e a tua graça sobre a vida do pastor, do conselho, da junta diaconal e de todas as sociedades internas, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus, derramando o teu amor sobre a vida de cada um desses irmãos. Queremos colocar nas tuas mãos nesse momento, ó Pai, a vida do missionário, da sua esposa e da sua família. Que o Senhor, Deus, continue fortalecendo esses irmãos, ó Deus, no trabalho, no anúncio do teu evangelho, aonde quer que o Senhor direcionar a vida deles. Que eles possam, Deus, produzir frutos, ó Deus, para que o teu reino possa estar sendo engrandecido aqui na face da terra. Continue falando aos nossos corações através da tua palavra nessa manhã. É a oração que nós fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos ter um período de escola dominical menor hoje, de aproximadamente 30 minutos, né, Alessandro? E a nossa classe dos jovens vão permanecer no templo. E logo após, a Joyce e as meninas vão fazer uma apresentação para vocês aqui também. Então, a classe das crianças vão subir também. Então, vamos dividir em classe nesse momento. Então, vamos descer apenas as classes das crianças. Nós vamos ter uma classe conjunta aqui, adultos e jovens. E assim, logo depois, nós teremos uma apresentação aqui dos nossos irmãos. Vamos escutar a palavra de Deus com muito zelo, carinho, porque é a palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador, é a Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Deus abençoe as nossas crianças. Boa aula para vocês, 30 minutos. Alô, bom dia. Bom dia. Pessoal falando de futebol, tinha até colocado a máscara do lado do avesso, com medo de aparecer time aqui. Mas como está todo mundo falando de time, né? Vou mostrar meu timeco também. Bom dia, irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Agradeço pelo convite de poder compartilhar a palavra do Senhor, né? Trazer as experiências lá que nós temos vivido no campo. Ouvindo o louvor aqui, os irmãos não sabem tanto que meu coração ficou emocionado em ver todo mundo cantando, os jovens aqui na frente tocando, cantando, né? Todos vocês, que Deus abençoe, viu? A vida de vocês e essa igreja, que Deus abençoe cada dia mais, né? Então, nós chegamos aí 3.000 quilômetros, mas chegamos. Aí, graças a Deus, e alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor também. Então, vamos desde já abrir lá em Lucas, capítulo 24. Todo domingo a gente lembra que Jesus está vivo, né? Jesus ressuscitou. Essa é a nossa esperança, né? Nós somos povos messiânicos. Nós somos povos que cremos no Messias. Isso traz esperança para a gente. Não sei quantos já viram o filme Amizade espanhol, né? Filme muito bonito. Filme muito bonito do Steven Spielberg. Muito triste, mas com partes bonitas no filme. E a gente vê os povos africanos, são messiânicos. Eles creem na esperança. Aqueles que creem na esperança do Messias também. Isso enche muito nosso coração de alegria, por nós também, brasileiros, sermos messiânicos, aqueles que creem, né? E nós vamos relembrar
um fato aqui sobre a ressurreição de Cristo, de dois homens que estavam caminhando para a aldeia, uma aldeia chamada Emaús, e os irmãos conhecem essa história. É Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Eu vou ler e pedir os irmãos para acompanharem. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreram por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir o pão. Amém, irmãos? O poeta Carlos Drummond de Andrade já dizia na sua poesia, que fala até hoje: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Parece que na vida daqueles 2 jovens ali, 2 homens, havia uma pedra no meio do caminho. Abatidos, depois de presenciar Jesus fazendo milagres, Jesus ensinando, e de repente preso, de repente morto numa cruz. Parece que a cruz para eles foi uma enorme pedra. Parece que eles não esperavam aquilo. De fato, a cruz no meio do caminho, e tinha uma cruz no meio do caminho deles, no meio do caminho deles tinha uma cruz. Antes estava tudo tão bom, Mas de repente, a cruz. Parece que uma pedra foi rolada no caminho deles. E a cruz para muitos hoje ainda soa, como uma pedra. Então Jesus, embora Jesus nos chama a carregar a cruz, muitos a têm como uma barreira hoje em dia.
Quantos na caminhada missionária, pois cada um de nós somos missionários, quantos na nossa caminhada não desanimamos, né? E de repente vimos assim uma pedra no meio do nosso caminho. E o Evangelho da Cruz soa como uma pedra na vida de muitas pessoas que ainda não compreenderam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim, alguns dizem assim, é duro esse discurso, porque, amados irmãos, o Senhor Jesus, a lógica do Senhor Jesus, ela é muito diferente do que a gente vê hoje no mundo, né? Como pode, para entrar no reino de Deus, o grande reino de Deus, tem que ser como uma criança. Jesus veio ensinar isso. Como pode também, para ter uma fé a ponto de remover montanhas, a fé tem que ser do tamanhozinho de um grão de mostarda, já remove montanhas. A viúva deu 2 moedinhas só, e deu mais que todo mundo. Olha como que é a lógica de Jesus, como é que pode andar por cima de água e não afundar. O grande rei, ao invés de entrar em Jerusalém com aqueles cavalos bonitos de guerra, entra num jumentinho. A lógica de Cristo é diferente da lógica do mundo. Isso assusta muitas pessoas, isso soa como uma pedra no meio do caminho, como aquelas mulheres estavam preocupadas em levar perfumes e aromas para o corpo de Cristo morto lá no sepulcro, e elas preocupadas que haveria uma pedra ali. Como pode o grande leão da tribo de Judá ser um cordeiro? Então, amados irmãos, como pode o jovem rico que fazia tudo certinho não ter sido justificado ali, porque não queria dar os bens dele, e aquele ladrão na cruz que talvez fez tudo errado, foi salvo? É a lógica de Jesus, é graça, misericórdia, é amor que dá um nó na cabeça de muita gente que talvez prega algumas teologias diferentes e confunde a cabeça das pessoas, e a palavra de Deus vem com a verdade totalmente diferente da concepção de muitas outras pessoas hoje em dia. Então, amados irmãos, nessa passagem o evangelista Lucas discorre um caminho de mais ou menos 10 a 12 quilômetros, de 2 homens que andaram com Jesus sem saber que era Jesus, né? Quantas pessoas hoje estão andando e não sabem que estão andando com Jesus ainda? E ali nessa longa conversa, esses 2 discípulos de Cristo, né, presenciaram tantas coisas boas de Jesus, mas não reconheceram Jesus. E antes de madrugada, eles já sabiam que as mulheres tinham ido lá, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, né, outras mulheres, a SAF toda tinha ido lá. E caminharam para o sepulcro, e preocupadas encontraram uma pedra, e ali, aquela enorme pedra no meio do caminho delas, quem removerá a pedra? Talvez seja essa a pergunta que você possa estar fazendo nessa manhã. Quem removerá essa pedra no meio do caminho? Quem removerá essa dificuldade? Deus tem poder para remover. Então nós vamos pensar sobre alguns propósitos abençoados da ressurreição de Cristo. O primeiro foi transformar a tristeza em alegria. A ressurreição vem trazer esperança. Nós falamos de povos messiânicos. Aí fora pode estar chovendo canivete, mas nós sabemos que um dia os canivetes vão parar de cair. Um dia as pedras vão sair do caminho. E nós temos que ter essa esperança. Não só um dia, mas também enquanto nós estamos andando com Jesus na nossa caminhada com Cristo. Deus remove pedras hoje também. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, independente da circunstância, para realizar a obra missionária, é preciso alegria, é preciso paz, é preciso ter esperança. Alegria no Senhor é a nossa força, irmãos. No verso 17 diz que eles pararam entristecidos, aqui no verso 17. Eles estavam tristes. Jesus tinha ressuscitado e eles estavam tristes. Quantos hoje estão tristes? Jesus ressuscitou. Deus deixou uma palavra que demorou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita. No mundo cheio de fake news, nós temos uma verdade. Olha que maravilha!
a gente pode se apoiar, ler, renovar a esperança no dia a dia. Isso é muito bom. A tristeza e a preocupação estagnam a gente, para a gente na obra missionária. Eu estou falando para missionários, né? Missionário é todo aquele que fala de Jesus para outra pessoa, que atravessa a rua para falar do outro lado. O que é isso que vos preocupa? Jesus chegou ali e fez essa pergunta. Jesus está perguntando isso para nós. O que é isso que te preocupa? Jesus chora quando a gente está triste. Deus se entristece com a nossa tristeza. E Ele não quer ver a gente assim. Talvez muitos dizem, foi-se a esperança, talvez aqueles homens disseram, foi-se a esperança de Israel, porque eles tinham acabado de presenciar a crucificação. Eles estavam tristes, voltando para a aldeia, voltando para a vida deles antes. Os discípulos Pedro, André, estavam voltando a pescar para o barco. Jesus tinha chamado eles para parar de pescar, para pescar homens. Eles estavam voltando a pescar. Quantos hoje estão voltando àquela vida antes? Jesus não quer, Jesus quer que a gente caminhe para frente. Aquele que põe a mão no arado, que não olhe mais para trás. Decepcionados com falsas promessas, talvez, ou por não verem Jesus ali naquele lugar, e voltam ao antigo caminho, sem contar com Cristo. Então o verdadeiro conhecimento de Deus, ele remove enormes pedras na nossa mente, no nosso caminho, na nossa consciência. O verso 16 diz que eles não reconheceram, e quantos estão, ouvindo falar de Deus, anos e anos, ainda não conhecem a Deus, não conhecem a lógica de Deus, do reino de Deus, como Jesus falava, o meu reino não é deste mundo, tudo nesse mundo vai passar, a palavra de Deus não vai passar, e o novo céus, novas terras, nova terra será inaugurado, virá, Jesus virá. Então, amados irmãos, quantas pessoas colocam as esperanças nas circunstâncias, talvez no governo, na bolsa de valores ou em outras coisas qualquer, e perdem a bênção de ver Jesus nas mínimas coisas, na família, toda reunida ali na hora do almoço, num jardim, numa planta, na água, ao saciar a sede, no ar pela manhã quando a gente acorda. A gente falou que Jesus está presente nas grandes coisas, nas pequenas coisas também. E muitos perdem Jesus de vista, perdem a alegria. Então, um encontro pessoal com Jesus restaura a alegria. Um encontro pessoal com Jesus. Não tem como o pastor, ou um livro, ou outra pessoa passar Jesus para você. Isso é individual. A conversão é individual. Os evangelistas, pastores, missionários, os irmãos crentes, eles plantam a semente, pregam a palavra de Deus, mas a decisão é individual. A gente chega como aquele jovem que saiu de casa, e foi tratar de porcos, Ele chegou num determinado momento e viu, não está certo, está errado isso, e converteu o seu caminho e voltou para o caminho reto. Então, como Maria, que foi aquele sepulcro, ela estava prestando homenagem a um líder morto, e a graça de Deus encontrou ela ali, e Jesus no jardim falou com ela, então por que buscais entre os mortos ao que vive? Não busque Jesus onde ele não está, nós temos que buscar Jesus onde ele está, ele está entre os vivos, Ele está no meio de nós. Umas pessoas de uma seita bateu na porta da nossa casa um dia, me convidando na Semana Santa, para participar de um culto, de uma reunião, para celebrar a morte de Jesus. Eu vou celebrar a morte de Jesus. Jesus não está morto, Jesus está vivo, nós cremos num Deus vivo. E para que Jesus restaure a alegria da salvação e remova pedras, é preciso estar no caminho com Ele. Caminhando com o Senhor Jesus, orando. Se a gente quer vencer alguma coisa na vida, na igreja, no ministério, em qualquer outra situação, é com a oração que a gente vence. Jesus é que batalha para nós. Então a gente não precisa andar ansioso de coisa alguma, como diz Filipenses 4, versículo 4, versículo 6. E no final do versículo 5 diz, perto está o Senhor. Se Deus está perto, por que eu vou andar ansioso? Se Deus te ama, me ama, nos ama tanto,
está perto de nós, por que eu vou me preocupar? Se Ele é que luta as nossas batalhas. Talvez você esteja como aquelas discípulas, preocupado com a enorme pedra no meio do caminho, que por vezes tira a nossa alegria. E Marcos 16:3 diz assim: diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mas elas foram na fé, com fé e com perfumes, né? Bem combinando com as mulheres. Foram lá, mesmo com a ansiedade, preocupadas, e Deus já tinha batalhado por elas, já tinha removido a pedra no meio do caminho. Apesar disso, o Salvador ressurreto mudou a realidade delas, daqueles discípulos também de Emaús, e pode mudar a nossa também, cada um de nós. No versículo 11 e 12, olha o que aconteceu com eles. No versículo 11, versículo 12, tem as expressões delírio, né? E no versículo 11, eles ficaram bem felizes, bem alegres mesmo. E no verso 12, ficaram maravilhados, ou seja, a tristeza estava indo embora. Depois que eles viram que Jesus entrou na casa deles, eles viram que era Jesus, né? Ficaram maravilhados. No Mateus 28:8 diz que, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Então, acabou a tristeza. No verso 32 do texto que nós lemos, diz que eles ficaram assim, com o coração ardendo, enquanto Jesus falava com eles, nem sabiam que era Jesus, mas o coração ardia. Deus já estava preparando eles para mudar o coração deles. Então, Jesus ressuscitou para nos dar alegria, ardor no coração, entendimento das Escrituras, paixão pelas almas, amor pela vida. E por que nós perdemos a alegria? Aquela que Paulo fala em Filipenses, né? Se é pecado, Salmo 51 fala muito sobre isso. Se é pecado, o Salmo 32 fala: confesse e deixe o pecado, largue o pecado. Em Lucas 11 fala: se há rancor, perdoe. Nós não temos direito de perdoar, de não perdoar. Se Jesus nos perdoou na cruz, nós não temos direito de não perdoar, temos que perdoar. João 3, se não há novo nascimento, creia, peça a Deus em oração e busque na palavra. Jesus diz lá em Lucas 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Jesus disse em João 16, 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Filipenses 4:4, a ordem, né? Alegrai-vos no Senhor. Então, amados irmãos, Deus não quer ver a gente triste, cabisbaixo, sem esperança, porque as pessoas precisam de nós. O mundo precisa de referências, os jovens precisam de pessoas maduras, as crianças precisam dos outros. Às vezes a gente pergunta, né? Como você tem passado nessa pandemia? Você tem sobrevivido ou tem ajudado os outros a sobreviver? Nós temos os oráculos de Deus, a palavra de Deus, nós somos crentes, nós somos salvos, nós temos teologia, nós temos promessas, temos tantas coisas que vêm de Deus, precisamos nos fortalecer, porque pessoas precisam de nós. Aqueles homens no caminho de Emaús, precisavam de um apoio, nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus chegou ali. E conosco, será que é diferente? Né? Jesus está conosco, caminhando ali, nos apoiando. Ele está, nós somos esses que estão no caminho, nós estamos no caminho. Deus quer remover pedras em nossas vidas, e Ele tem poder para isso. E foi preciso, então, no verso 31, né, que os olhos deles fossem abertos. No verso 31, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Importante demais isso. Nós temos os olhos abertos, nós vemos hoje o espiritual. As pessoas que não têm o Senhor Jesus não veem o mundo espiritual, eles veem o mundo que está à frente, o mundo comum. Nós não fomos chamados por Deus apenas para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, se a nossa esperança, né, em Cristo se limitar apenas às coisas desta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Jesus viveu assim, ele falava: meu reino não é deste mundo. Nenhuma autoridade, falava com os reis, né? Nenhuma autoridade você teria se não fosse te dado. Quem controla esse mundo? É a nação tal?
o povo tal? Não. Como diz um amigo meu, reis e rainhas passam, mas os peões ficam. Nós somos os peões. Estamos aí no chão, evangelizando, levando outras pessoas a Jesus. E nós precisamos estar fortes pela graça e misericórdia de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, fortalecidos por Deus para levar a palavra de salvação. William Hendricks, um grande comentarista, comenta Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta. Onde Jesus está agora? Está na porta dos corações. Isso é a iniciativa divina, de sair lá do trono de glória e vir nesse mundo, hoje ainda, neste mundo, na porta dos corações das pessoas. Quando a pessoa, e ele bate, né? Quando a pessoa ouve, só o fato de ouvir, o Hendricks comenta que isso é regeneração, é o Espírito Santo preparando a pessoa. O que não é regenerado não vai ouvir. Deus está batendo na porta de muitas pessoas, as pessoas não estão ouvindo. Por isso nós temos que orar pela conversão das pessoas. Eu oro pelo meu parente há 40 anos, ele não converteu, continue orando. Se Deus quiser, for da vontade de Deus, ele vai converter, porque Deus está na porta e batendo. Se alguém ouvir a voz e abrir, o comentarista diz que é conversão. Ninguém abre a porta se não for convertido, se não houver a intercessão divina do Espírito Santo para fazer. Como pode uma pessoa morta em delitos e pecados viver por si mesma? Então a iniciativa é divina e a pessoa abre. Isso aconteceu conosco. Hoje nós somos crentes porque Deus interviu em nossa vida com o Espírito Santo e nos fez crer e enxergar. Então aí Jesus entra, né, e ceia com a gente. Então naqueles 10, 12 quilômetros ali, no interior da casa, né, até chegar no interior da casa, eles ouviram a palavra de Deus e compreenderam, abrir o coração. E Deus abre os olhos dos povos, das nações, assim. Um missionário amigo nosso, num país bem distante, andava de trem, o trem deu defeito, ele desceu do trem, no meio do frio, vestiu a camisa do Brasil, camisa 10, pegou a bola e começou a bater as embaixadinhas ali. Aí alguns povos que estavam ali foram se chegando. Aí depois que ele viu que todo mundo estava ali, maravilhado com a habilidade dele, ele começou a pregar a palavra, e ele falou sobre Jesus, a luz para as nações. Quando ele terminou de pregar, veio um homem chorando, e disse para ele: por que você não veio antes? Porque 1 semana atrás, meu filho morreu nos meus braços, dizendo: papai, está ficando escuro. O filho dele faleceu. Eu quero luz, o filho dele falava, eu quero luz. Não podemos demorar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A urgência que a gente fala, humanamente falando, Deus está no controle de tudo. Mas hoje é não só o dia da salvação hoje, mas como também o dia da pregação, de espalhar a semente. Os campos estão brancos para a ceifa. Nós temos que espalhar a semente, que as coisas estão se cumprindo e se cumprirão. Tudo que foi dito aqui que ia acontecer, aconteceu. Tudo que está dito aqui para acontecer hoje, no presente século, está acontecendo. E tudo que está dito aqui que acontecerá amanhã, vai acontecer. Com certeza. Nós precisamos pregar. A ressurreição de Cristo nos dá alegria e paz, que excede a todo entendimento, amados irmãos. Em terceiro e último lugar, só resumindo, porque Jesus pagou o preço na cruz, né? E ele ressuscitou para transformar a tristeza em alegria, nos trazer paz. Isto é esperança. Segundo lugar, para enxergarmos a vida com outros olhos. Nós vimos que aqueles homens, eles enxergaram a vida com outros olhos. Um indígena estava assistindo um filme sobre Paulo. Paulo ficou cego quando ele caiu. E Ananias foi e orou por ele. Depois que Ananias orou, ele voltou a enxergar. E quando ele voltou a enxergar, aquele jovem indígena disse assim, ele voltou a enxergar com outros olhos. Bonito, né, irmãos? Nossa alegria, que a tristeza transforma em alegria também quando a gente vê pessoas enxergando com outros olhos. E isso aconteceu conosco.
E aconteceu com aqueles homens ali também, no versículo 26, diz que eles perguntaram assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus falou para eles. Então eles ali foram ouvindo a palavra e creram e voltaram a enxergar com outros olhos. Geazi estava com Eliseu e tinha cavalos e cavaleiros, todo preocupado ali. E agora, né? O que vamos fazer? Aí Eliseu orou e Deus abriu os olhos de Geazi. Geazi enxergou cavalos e cavaleiros de Deus ali, né? Ele viu como que Deus estava presente ali. Então a cosmovisão de Jesus era diferente e era necessário que ele padecesse, mas ressuscitasse no terceiro dia. E que visão você tem tido do reino de Deus? Será que nós compreendemos e ainda estamos como aqueles discípulos? Ou estamos enxergando as coisas no reino de Deus? João 29 diz assim: pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário que Jesus ressuscitasse. Eles não tinham compreendido ainda. No verso 15, 16, aconteceu que os seus olhos estavam como impedidos. E Colossenses 3, 1, 2 diz assim: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas lá do alto. Esse tem que ser nosso pensamento. Então, amados irmãos, em último lugar, Jesus ressuscitou, em primeiro lugar, para transformar tristeza em alegria. Em segundo, para mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, né? Em terceiro lugar, Jesus ressuscitou para voltarmos ao caminho. Aqui na palavra de Deus, no versículo 33, diz assim: eles voltaram imediatamente, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12. Foi imediatamente. Quando eles ficaram alegres, tiveram a visão de mundo transformado, passaram a ver o mundo com outros olhos, então eles fizeram o que todo mundo tem que fazer. Jesus removeu a pedra no caminho deles, dos olhos deles, e eles voltaram ao caminho. Jesus ressuscitou para voltarmos ao caminho do Senhor, para anunciar as boas obras. Então essa obra missionária, feita com alegria, uma visão diferente e voltando ao caminho para anunciar boas obras na mesma hora. Para quem está no caminho, como diz João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quem está no caminho oposto, como os apóstolos com medo da perseguição, ou aqueles discípulos voltando para a aldeia, Jesus é o caminho. Volte porque Jesus ressuscitou. Para quem está em busca da verdade, para quem está com o coração ardendo, buscando a verdade, Ele é a verdade, Jesus ressuscitou. E para quem está triste e preocupado com a vida, Ele é a vida, Jesus ressuscitou. Então, amados irmãos, se o seu coração arde quando lê a palavra de Deus, quando ora, é porque você está voltando ao caminho do Senhor. Um indígena disse para outro assim: ande no caminho, porque se sair do caminho a cobra pica, né? Então é isso, andar no caminho. Para quem já andou na floresta ou já andou no mato, sabe que é um caminho. Por que o caminho é curto no mato? Porque é fila indiana, um anda atrás do outro. Se sair, complica, né? Então olhemos para a cruz, concluindo, né, irmãos? Vamos olhar para a cruz de Jesus. Vamos ver que Jesus não está mais lá. Jesus ressuscitou. Receba a paz e a alegria que Jesus dá. Ele disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, né? Então olhe para a vida com outros olhos e volte ao caminho. Tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra, a pedra angular, o Senhor Jesus, a rocha da nossa salvação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos colocar de pé, fazer uma oração. Vou passar para a Joyce. Acho que ela foi deixar o pendrive lá em cima. A gente falar um pouco lá da aldeia. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor aplique em nossos corações. Tem misericórdia de nós, que somos pecadores, mas salvos pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque Teu amor nos constrange. Nos ajude a cada dia a afirmar nossa esperança no Senhor, sabedores que o Senhor reina eternamente, está sob controle de todas as coisas. Faça-nos fortes, ó Pai. Quando somos fracos é que somos fortes, para poder pregar a Tua palavra, animados que temos o grande e supremo apoio do Teu Espírito, que está na porta dos corações, que transforma corações,
Faça isso, Senhor, na vida dos nossos parentes. Faça isso, Senhor, na vida dos nossos amigos, nossos vizinhos. Faça isso, Pai. Transforme vidas nessa cidade, no Brasil, no mundo, cumprindo a Tua palavra. Que os últimos ouvidos ouçam a Tua palavra e o Senhor Jesus volte no Teu reino de glória buscar a Tua igreja. Nós aguardamos com esperança